Bom dia, pessoal. Janete Goldstar chegando. Acabei de acordar. Estou indo levar Pachete e eu não posso deixar de primeiro dar umas reverências a esta luz que mais brilha. Continuando. Ontem eu procurei alguns vídeos que já estão gravados e não achei algum que eu quisesse, porque eu fiz alguns diferentes, temas diferentes. Eu levantei, falei, eu estou com vontade de falar hoje. Então vou falar um pouquinho, vou tentar ser bem resumida, meio difícil. E de repente me bateu, já faz dias que eu estou para esboçar alguma coisa sobre o filósofo Baruch Spinoza, que até então é o último curso que eu estou fazendo ultimamente. Eu ficava invejando. Gente, eu gostaria de ser uma filósofa. Eu já filosofo pouco, né? Aí eu não sei se eu falei para vocês, eu fui procurar uns documentos e tantos anos guardado, porque eu me formei em sociologia, entre aspas, ciências sociais, entre aspas. Eu dei muito pouca aula e ontem eu fui achar documentação, achei diversos cursos que eu faço ao longo desses 37 anos. E pasmem, o meu diploma é Filosofia, Ciências e Letras. Então não é à toa que eu filosofo tanto. Eu tenho nível superior sobre esse assunto. Eu fiquei numa alegria. Falei, mas Janete, você já não sabia? Gente, são 40 e tantos anos, né? Me estudei com 20 anos. 40 e tantos anos. Dei poucas aulas no início. Virei vendedora. Eu não me lembrei. Na minha mente era só sociologia, ciências sociais, licenciatura plena em História e Geografia, na época o SPB, Educação Moral. Eis que eu acho o meu diploma. Eu sou filósofa, não é? Quem não percebeu, não é? Bom, de toda maneira, já dei uma escapadinha que nem o Matheus Ceará. O meu ponto hoje é alguma coisa sobre Spinoza. Era para mim voltar lá, refazer alguns cursos para pegar um tema mais leve. Porque Spinoza, ele não é religião, não é desreligião. Ele apenas explica bem claramente que tudo nessa vida é a sabedoria aliada à razão. E que a gente tem que ressignificar aquilo que aprendemos, porque foi bem mal interpretado e ensinado. E tem várias vertentes. Ele é maravilhoso. Eu me encanto cada tema que eu aprendo com ele. Eu estou levando a pochete caminhar, não repara não se eu abaixar, se eu levantar, se eu virar. E vou indo buscar pão. Então o que ocorre? Ocorre que eu vou falar uma coisa que vai impactar ou vai empacotar. Quando eu me divorciei há 12, 13 anos atrás, eu fiquei livre naquela época também, para poder ler o que eu quisesse, pesquisar o que eu quisesse. E como eu já disse, né, parecido com o Spinoza, a religião não me permitia ler um jornal que não fosse da igreja deles. Medo de perder. Domínio, poder, lavagem cerebral. E eu não fui expulsa. Spinoza foi. Quando ele começou a questionar os dogmas,
Ele simplesmente foi excluído da família e expulso, literalmente. E a coisa naquela época era bem feia, né? Mas hoje também, tudo continua igual. Quando eu resolvi sair daquela igreja, eu não fui expulsa, tá? Mas passei vergonha. Ah, passei. Eu pedi que eu não queria ir mais. E aí eles sobem lá na tribuna, no púlpito, e fala: a fulana de tal foi expulsa. A galera ama, porque eles falam e não dizem o motivo. Olha, fulana pediu desligamento ou automaticamente está sendo desligada porque ela não quer mais, porque ela está pesquisando outras coisas. Não, eles só expulsam. E a galera, eu tive lá até 30 anos de idade, e eu também participei disso. Ai, o que será que ela fez? O que será que ela fez? Adulterou. É a primeira coisa. Botou chifre no marido. Fica até chato, né, pra gente? E você perde todas as amizades, todos os contatos e até familiares. Que se for filho, filha, não pode nem cumprimentar. Que coincidência. Baruch Spinoza passou por isso. Ele era judeu. E ele usa a frase excomungado. Aqui é um pouquinho mais leve, é expulso. Mesma coisa. E ele é um filósofo. E hoje eu faço cursos dele. Amo o que ele fala. Entendo perfeitamente que o que acontece com vocês, comigo, com vocês, com toda a humanidade, é uma coisa simples. Ignorância, falta de conhecimento, falta de sabedoria, e a pessoa ser uma pessoa que questiona. Não, mas eu não aceito isto. Por que é assim? Ou por que é assado? E a resposta sempre era: é um mistério de Deus. Você não deve questionar as coisas de Deus. Só que para mim não ficou por isso. Eu comecei escondido. Eu guardava livros no meio das cobertas para começar a ler. Porque eu tinha muita depressão, eu tive depressão pós-parto, é um histórico longo. E uma amiga minha me deu um livrinho uma vez, Mente, Corpo e Destino. E este livrinho deu uma chave na minha cabeça. E eu não parei mais. Tá, Janete, você está contando de Spinoza ou da tua vida? É um pouquinho, né? Tem que variar, porque para mim chegar lá, eu tenho que dar uma explicadinha o antes. E eu virei rato de biblioteca. Rato. Porque eu ia ler escondido, né? Eu ia nas bibliotecas ler escondido, eu emprestava livros da biblioteca e escondia embaixo das cobertas. Por quê? Porque se ele pegasse, não só os livros eram queimados vivos, como eu, em aspa. Quase chegava a isto. Bom, e eu estou me lembrando, reportando aqui, que na época eu comecei a pesquisar. E quando eu me divorciei, depois de ainda mais 25 anos de escravidão, agressão psicológica, física, espiritual, material, familiar, sexual, etc, 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 religiosa, perseguição mesmo. Aí eu me divorciei, consegui, à base de rádio patrulha, claro. Consegui, aí eu fiquei livre e eu passava noites sem dormir. Noites. Fazendo o que, Janete? Indo no baile? Não. Pesquisando. Comprei na época um computadorzinho, porque ele tinha ido embora e surrupiado com o meu. Já era época de computador. Comprei um
notebook, que eu até já vendi, mas na época eu varava a noite procurando tu, procurando eu mesmo. E eu tô me lembrando de ter assistido uma palestra, eu não me lembro, porque isso foi há 13 anos atrás, que na época eu fiquei assustada. Eu até procurei não dar muita atenção para não ficar em pânico. Era uma história muito complicada, muito dura, uma realidade muito dura, que eu fiquei na dúvida, eu estava começando a pesquisar. E esse autor, essa palestra, que eu não me lembro nem de quem é, ele cita como é que foi o início do mundo. E até me assustou. Então ele fala que lá atrás, como é que foi o início da humanidade. E que no começo a gente era hominídeos, começando uma nova raça. Como eu vou explicar para vocês? Janete, você está falando em evolução, que a gente era que nem macaquinho. Mais ou menos isso. Porque, na verdade, espiritualidade, ciência, filosofia, vida, ela tem muitos mistérios. Só que as igrejas não explicam, nem sabem. Eles querem apenas dominar segundo 3, 4 textos decorados. E essa palestra, essa gravação que eu assisti, ele fala lá que a gente não tinha raciocínio, não tinha sentimentos. É tipo como a evolução fala, primatas. E na escola a gente aprende sobre isso. Só que pela igreja, não. Imagina, era um jardim do Éden. Vou fazer até um romance aqui. Que lindo. Era um jardim do Éden, onde existia um Adão que foi feito do barro e que depois ele dormiu e tirou uma costela e fez a Eva. Sempre me perguntei, gente, para que Deus ia precisar tirar uma costela? Pensa bem, coisas absurdas que não faz sentido. Desculpa, né, porque eu vou entrar agora num patamarzinho aí que muita gente não vai gostar. Mas é vida que segue. Não tem o sentido. Se ele fez o Adão, por que ele teria que tirar a costela do Adão para fazer a Eva? Ele faria do mesmo modo. Mas isso é tudo manipulação. É tudo politicagem. Porque quem escreveu não foi Deus. Então Spinoza está varrendo todas as crenças, todas. Eu já falei isso para vocês. Todas. De tudo que a gente aprendeu na vida. Coloque em xeque tudo. E eu sempre fui muito questionadora. E todas as perguntas que eu fazia assim, né, profunda, irmã, é um mistério. A gente não tem que questionar as leis. Leis? Que leis? Mas vamos voltar para mim não ficar filosofando aqui. E eu fiquei meio assustada. Eu estava sozinha, divorciada, mas muito feliz. Gente, se eu soubesse que era tão bom ficar sozinha. Eu tinha 3 filhos, esperei os 3 entrar na faculdade, aguentei 35 anos. Quando eu tive o Rapa de Tacho, aí demorou mais 10. Aí quando ele foi para a faculdade, eu falei, bom, então agora está na hora. Um outro dia eu conto essa parte também. Aí, essa gravação, esse vídeo, o cara fala que a gente era hominídeos e que a
importou aqui seres de outras orbes, outro sistema solar. Entendam como você quiser. Vamos colocar, para ficar mais simples, outro planeta. E veio aqui em busca de materiais da Terra que estava precisando lá no planeta deles. Ouro, prata, minério, enfim. Veio aqui para garimpar e trouxe deles, lá da raça deles, vários trabalhadores. Sempre tem os manda-chuva e os escravos. Isso é sempre assim. E chegou num ponto que aí eles descobriram aqueles hominídeos e os funcionários deles, os escravos deles, não estavam mais dando conta. Qual foi a ideia? Pegar os nossos ancestrais para trabalhar. E foram também. Não tinham raciocínio, não tinham ainda desenvolvido uma inteligência. Foram virar escravinhos. É uma delícia ter escravos, né? Vocês não gostariam? Deve ser bom, hein, gente? Não pagar nada e falar, traz isso, faz aquilo, capina ali, constrói ali, amarra o cardaço do meu sapato, faz uma massagem, me dá um banho, sem pagar nada. Deve ser muito bom mesmo. Mas prossigamos. Acontece que nós, da época, começamos a evoluir e a ganhar raciocínio, discernimento, sabedoria. E eles até começaram a se apaixonar pela nossa civilização. É onde tem aquela diquinha que escapa na Bíblia, onde fala que os anjos se apaixonaram pelas mulheres, são chamados anjos caídos, se apaixonaram pelas mulheres e vieram copular com elas, tiveram filhos que foram denominados nefilins, os gigantes na terra. Espera aí, é uma explicaçãozinha bem medíocre. Tudo bem, a gente aceita, mas como foi? Mas o que significa? É um mistério. E eles não sabem mesmo, né? Não sabem mesmo. Porque eu tenho 37 anos de pesquisa, para agora tá começando a formar o quebra-cabeça. Mas eu me lembro lá de trás. E eu até me assustei na época, porque eu estava mal saindo daquela igreja. Eu não sabia absolutamente nada, de absolutamente tudo. E aí o cara fala, né, que se apaixonaram e fizeram híbridos. O que é híbridos? É uma mistura daquela raça que estava começando aqui para evoluir com a raça deles, que já era mais adiantada. Só que pasmem, a raça deles, ela tinha tecnologias superiores, tinha um monte de coisa superior, mas tinha uma coisa que a nossa raça estava começando a evoluir e eles não, que é no amor, no sentimento, no carisma. Claro que naquela época não era isso, né? E eles se apaixonaram mesmo. E foi fazendo essa mistureba entre eles e os seres que já estavam começando a evoluir aqui. Ficaram encantados. E aí houve aquela salada de fruta. Ou seja, aqui todo mundo era escravo. Então, quando é escravo, os grandes usam e abusam. Então, fizeram experimentos, eles eram mais evoluídos tecnologicamente. Experimentos, e se casaram off, né, gente? Com as mulheres, tiveram filhos e escravizaram também a humanidade. Aliás, os da raça deles mesmo,
até não precisam ser tão usados e abusados, porque agora eles tinham descoberto uma nova galerinha, ó, da ponta da orelha. E assim começou a tragédia no fundo do mar. Por quê? Para segurar, tá? Para manter aquelas pessoas ainda quase que inocentes, eles começaram a ditar regras. Somos deuses, nós somos deuses. Então é aquela história que Spinoza faz um paralelo. Será que Deus criou os homens ou os homens criaram os deuses? E com isto, eles conseguiam manter as pessoas sob o domínio. Manter. Não há nada mais fácil de manter um povo, uma cidade, uma civilização, um vilarejo, do que a mente dominada. Às vezes não é nem o dinheiro, não seria fama, não seria nada, mas o ensinamento da maneira deles, né? Correta para eles. As regras, as leis, as ameaças, o medo é o que mais prende uma pessoa. E então, o que aconteceu? Eles começaram a ditar regras. E algumas coisinhas escapou na Bíblia, que foram eles mesmos que escreveram. E algumas coisinhas passou batido, que eles não iam imaginar que o ser humano ia se desenvolver tanto, psicologicamente, sabiamente falando, que esses detalhezinhos iam dar bem a calhar nas descobertas. Tipo, fulano de tal lá foi embora em carruagens de ouro, que foi Elias. Moisés foi recolhido num carro de rodas. Na época eu já pensava, gente, mas que é isso? Que negócio é esse? Foi recolhido em carruagens de ouro, carros de roda, giratórios, coisas redondas, enormes. Dá para entender? Eles deixaram escapar, porque ninguém ia descobrir nada mesmo. Então tem lá. Irmão, o que é esses carros de ouro, esses que foi levado Moisés, que foi levado Elias? Ai, irmã, isto é um mistério. Mistério nenhum. Eram naves, já na época, super adiantadas, de uma tecnologia adiantada. Tá, e aí, Janete? Então, aí quando eu li sobre isso lá atrás, eu realmente me assustei. E aí começou, né, a denominação. Os maiorais, os da dianteira, passaram a ser deuses. Por isso que fala-se muito em Deus daqui, Deus dali. Cada civilização começou a criar os seus imperadores, seus reis, seus deuses, chegando ao ponto de a denominação ser Deus mesmo. Deus de Atenas, Deus de sem antena, Deus com antena. Desculpa, mas vocês sabem que eu sou meio brincalhona para fazer minhas coisas. Eu fico pé da vida, então eu acabo levando algumas coisas na brincadeira. Então é aí que surgiu um monte de Deus falsos. Que as igrejas, elas falam disso. É tudo Deus falso. Só que elas escolheram o delas também, que também continua sendo falso. Aí cada denominação criou outros deuses. E a gente é escravo de deuses. Mas, Janete, qual que é verdadeiro? Bom, gente, calma, é outro assunto. Senão a live não vai terminar e já estou com bastante tempinho aqui. Resumindo, esses dias assistindo
gravações do Spinoza, ele reporta o mesmo assunto, e eu relembrei. Então ele conta também como começou a humanidade, lá nos ancestrais, e que vieram essas criaturas superiores em tecnologia, não em amor. Eles ficaram invejados e se apaixonaram e criaram os híbridos, também para ter mais escravinho, né? Quanto mais procriar, mais escravinho sai. E usaram, abusaram, tiraram do nosso planeta muita coisa. Gaia ficou muito triste, porque o nosso planeta é um ser vivo. E nós somos assim com Gaia. E fizeram aqui a catança toda e dominaram, e dominaram. Isso não é por 2 dias, nem 1 mês, nem 1 ano. São milhares, de centenas de milhares de anos. A gente não tem nem como precisar isso. Não é de um dia para outro. Ah, desceram aqui, nossa, tem uns homenzinhos meio que não tem raciocínio, não tem inteligência. E ali, dali 1 mês, dali 1 ano. Não, é claro que são milhares de anos. E nesses milhares de anos, existiram milhares de deuses que se constituíram deuses. E esses humildes aí, vamos dizer assim, eles achavam que eram deuses mesmo. Nossa, chegaram numa carruagem de fogo. Naquele tempo não existia a palavra disco voador. Então chegaram em carruagens de fogo. Coisa brilhante, não é? Que chega para causar. Para eles é a mesma coisa, gente. Se você for numa tribo indígena, que isso também acontecia, né? Aqui na Terra. Bem humilde, pessoas bem simples. E você chegar lá com um celular desse aqui, ele vai achar que você é um deus. Nossa! Olha! Fala! A gente vê. Você pode dizer para eles, olha, isso aqui é um aparelhinho, porque a gente é Deus. E isso aqui é um milagre que a gente faz. E vocês vão ter que seguir tudo que fala aqui. Acabou. Eles vão aceitar. Então foi mais ou menos um paralelo. E depois, com o avanço da humanidade, com a humanidade adquirindo sabedoria, despertando, elevando, eles usaram, abusaram, trituraram e foram embora. Só que não. Janete, o que é só que não? Não é tão simples assim. Foram embora a massa, né? Aquele tanto que se estabeleceu aqui. Mas ficaram filho dos filhos, a raça híbrida, ela foi continuando e no mesmo esquema. Bom, eu nasci aqui no point da família, então eu continuo sendo o rei. Eu continuo sendo o ditador. Eu continuo sendo o manda-chuva. Eu continuo sendo, e estamos assim até os dias de hoje. Então esqueçam. Quem achar que é absurdo, na época eu achei. Falei, gente, esse homem está ficando maluco. Veio aqui, já existiam os hominídeos, por isso que a ciência comprova também. E comprova, mas a gente não entende, né? Então o religioso, ele fala assim, que absurdo. Esses cientistas são loucos. Não, é uma busca de entendimento, porque eles têm os esqueletos, forma direitinho, quando o homem era mais miudinho, foi evoluindo. Eu também achava isso uma verdadeira palhaçada da escola, da ciência. Mas a ciência
e a espiritualidade, elas andam juntas. Então hoje a ciência já está abrindo a mão palmatória a muita coisa das pesquisas espirituais. E a espiritualidade também vem a explicar, agora que a gente vai formando o quebra-cabeça, sobre isto. Realmente existia, tem esqueletos, tudo foi descoberto, foi remontado, provado. Por isso que existe muito ateu no mundo, que não acredita que exista um Deus, tá? E que nós viemos do macaco. Não é bem assim. Era uma raça inocente que foi implantada aqui para evoluir, chegar até onde nós chegamos e nós continuarmos evoluindo para chegar a ser um iluminado, um desperto, um avatar, um Cristo, um Krishna, um Buda, um Leonardo da Vinci, um Einstein. Nós estamos aqui para evoluir e depende só de você. Ai, mas quanta besteira você falou nessa live. Tudo bem. É só uma introduçãozinha. Porque Spinoza, ele dá a explicação com tanta sabedoria técnica, razão, ressignificação, que eu sempre suspeitei. Mas, gente, as histórias estão muito estranhas. Um Deus de amor absoluto manda destruir cidades, manda destruir Sodoma, Gomorra, com morra, sem morra. Que Deus é esse? Então, são historinhas que nos foram contadas, completamente difusas. Quem analisa, mas peraí, aqui está faltando uma coisa aqui. Ai, irmã, é um mistério. Então, gente, permanece na ignorância quem quer, tá? E Spinoza ainda fala sobre ateus. Gente, eu sempre tive uma pena. Gente, como é que pode existir uma pessoa ateu? Como vai duvidar que existe um Deus? Sinceridade. Pelo que eu estou pesquisando, os ateus estão mais perto da verdade do que as religiões. Porque as religiões são todas manipuladas, criando historinhas de medo, principalmente de medo. Regras, dogmas. E aquele concílio de Nicéia, vocês não imaginam o que foi aquilo. E aí foi fundada depois, vem para cá, milhões de anos para cá, até chegar na época, passou Buda, passou muitas escolas iniciáticas do Egito, dos maias, dos incas, dos astecas, até chegar em Jesus. Peraí. Deixa eu dar uma luz para essa humanidade, porque a humanidade foi completamente enganada. Ele veio, mas a maioria não entendeu nada. Aproveitaram-se dele para formar religiões. Ele não veio aqui deixar nenhuma religião. Ele veio, acorda, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Acorda. Muitos poucos entenderam. E todos os grandes avatares e mestres e filósofos, quando estava dando uma esclarecida, eram desaparecidos. E isso continua até hoje. Sempre o poder é deles e eles não querem largar a cocada. Não quer largar. Eu não vou julgar, gente. Eu acho que se a gente estivesse na posição deles, dinheiro à vontade, jatinhos, iates, 10 Lamborghini na garagem, 10 Mercedes conversível na garagem, e o povão é escravo. É complicado largar, né?
teria que ter uma espiritualidade muito avançada e que eles não estão interessados, porque vão perder toda a mordomia. E isso se perpetuou até os dias de hoje. Eu gostaria de falar mais, mas já falei muito. Mas vamos voltar ao foco. Então, há 13 anos atrás, logo de cara que eu saí daquele casamento retrógrado, massacrante, escravizante, era outro que se achava um rei, que se achava o bom da boca, o rei da cocada preta, da cocada branca e da cocada amarela. Eu tive a liberdade de pesquisar, porque eles não deixam. A gente não pode descobrir quem a gente é. Esse é o grande X da questão. Continue na ignorância, é o que eles querem. Continue sem sabedoria, sem discernimento, sem questionamento, é o que eles querem. Aí eu passei a pesquisar e eu lembro muito bem, quer dizer, muito bem que eu não lembro nem quem era, mas eu me assustei. Falei, como é que é? Então uma raça veio aqui, dominou a gente que estava começando a surgir para evoluir, porque a vida é assim, tudo é evolução. Deus não ia pegar um barro, gente, raciocina, por favor. Deus não ia juntar, nem ia descer aqui com um corpo humano. Imagina aqui, como seria esse Deus? Com um corpo igual ao meu, um escultor. Aí ele ia descer aqui, juntar um barro, jogar uma aguinha, PPP, desenhar um bracinho, deixa eu desenhar uma cabecinha, PPP, e fez um homem. Não parando por aí o absurdo, quando este homem estava dormindo, explicações absurdas, que nem as histórias de Chapeuzinho Vermelho é igual, não chega nem nos pés. Aí ele precisa de uma companheira e vou dormir, Adão. Acho que ele usou uma injeção, como chama mesmo, daquelas que a gente faz para cirurgia, me fugiu um pedaço. Eu acho que ele fabricou também ali uma injeção para Adão no sentidor e arrancou uma costela. Será que está faltando a costela nos homens até hoje? É outra indagação. Mas prossigamos. Deus ia ter que descer aqui, pegar o barro, virar escultor, fazer um corpo de barro. Gente, vamos parar de acreditar em história da carunchinha. É melhor que vocês acreditem em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em Chapeuzinho, em Cinderela, do que acreditar num negócio desse. E aí, não bastando, regras, dogmas, castigos. Não pode comer daquilo ali, ó. Senão vocês vão ser expulsos do paraíso. Gente, eu sempre me questionei. Se a Eva foi enganada por uma cobra que não fala, como é que Deus, que por amor, vai... Não, você vai ser expulsa, vão sofrer, vão carregar o pecado e levar o pecado para seus descendentes. O que os descendentes têm com isso? E outra, gente, pelo amor de Deus, cobra não fala. Cobra não fala. Qualquer um de vocês em sã consciência, pelo amor de Deus, raciocina. Eu tô lá, Adão e Eva no paraíso. De repente, tem a Pachete aqui, que eu trouxe ela para caminhar. Ela não fala. De repente, a Pachete fala. Fala, Janete, come lá da árvore. Qual o problema comer da árvore? É do conhecimento do que é bom e do que é mal. Tudo mentira. Tudo para enganar a humanidade. Deus não faria isso. Não haveria o porquê. Se ele deixou, se ele fez a maçã, a pera, a banana, por que proibir para depois castigar? Por que falar, se você comer, você vai perder o paraíso? E aí ele deixa uma cobra falar? Quem que não seria enganado? A palavra já não está dizendo, ela foi enganada. Como a gente tem que pagar por algo
Deus, que é amor absoluto, iria fazer a humanidade pagar por um engano. E um engano bem justificável. Se a pedra falasse com ela ainda era inocente. Gente, vamos puxar um pouco pelo raciocínio. É claro que ela ia comer da maçã. É ridícula essa história. Eu sempre achei ridícula. Mas eu engolia. Não podia pesquisar nada, é o mistério de Deus. Ela desobedeceu quem? Quem seria um Deus, um Criador amoroso, de amor absoluto, que iria colocar lá num paraíso maravilhoso e colocar regras, dogmas? É dogmas, é dogmas. Ó, você não pode comer. É a mesma coisa de eu falar para vocês, gente. Não pensem em elefante. Não pensem em elefante. Sabe qual vai ser a primeira coisa que vocês vão pensar? Pode fazer um teste. No elefante. Vai vir na hora na cabeça. Então, ó, não coma daquela árvore. Não coma daquela árvore. É a mesma coisa de instigar aqui. Opa! Por que não coma daquela árvore? A gente pensa. Agora vem uma cobra. Vamos fazer um teatrinho aqui? É teatro. Eu tô aqui sentada aqui num banco. A Pachete está descansando ali. E aí tem essa lei aqui, ó. Eu não posso pegar aqui da árvore que está aqui na calçada. Aparece uma cobra lindona, que aliás devia ser uma cobra bem grande. Ia ser uma cobrinha, uma minhoca. Veio uma cobra. Deve ter sido aquelas cobras naja, maravilhosa. E vira para mim. Bem, pega assim aquela flor naquela árvore ali, que ela é cheirosa. Gente, uma cobra. Oh, se a cobra que não fala está falando, deve ser algo divino. E o que eu vou fazer? Eu vou comer a cobra. Desculpa, nossa senhora, gente. É que passou um cachorrinho que me distraiu. Eu vou ver o que tem na árvore. E o que há de mal nisto? Janete, desobediência. E desde quando Deus é um ditador? De onde foi tirada a ideia de que ele é um ditador, um tirano, um Deus ciumento, um Deus que só cobra, que só exige, que só ameaça? De onde vocês estão tirando esse Deus? Que Deus é esse? Tirano, exigente. Cadê o amor absoluto? E é isso. Vamos raciocinar um pouco e chegar no Spinoza, que explicou as mesmas coisas que eu via 30 e tantos anos atrás, 37 anos atrás. Que houve, sim, e tem uns trechinhos que escapou ali na Bíblia. Carruagens de ouro, carruagens de fogo. Os anjos se apaixonaram pelas mulheres e se casaram com elas. O que é isto? Ai, é um mistério. Tudo é um mistério. Realmente. Só que não eram anjos, nesse sentido que fala na Bíblia, para enganar a gente. Eram essas raças, acho que foi até mais de uma, aí eu não saberia dizer, mas o priori é que veio essa raça para retirar coisas da terra, que precisava no planeta deles, e fizeram híbridos. Eles viram o povo mais simplesinho, vai ser escravo também. E escravizaram tudo. Vocês sabem disso, que isso ocorre até hoje. Mulheres que são escravizadas, usadas, trituradas, maltratadas, colocadas para procriar, para fazer mais escravos. Tem isso que as revelações estão trazendo, que hoje eles raptam crianças e procriam em laboratórios para criar o quê? Mais escravos.
tudo por baixo do pano. Então sempre existiu. E começou assim. E esses anjos caídos não caiu de lugar nenhum não, porque anjo não cai. Tá? Anjo não cai. Tem toda essa explicação, que essa raça veio aqui e começou com toda essa patifaria e nos escravizou e deixou leis e decretos e dogmas e escritos e livros e mais livros. E aí até chegar lá, quando começou o cristianismo, aí fecharam com chave de ouro, com um livrão deste tamanho, que só fala abobrinha. Você está querendo dizer, Janete, que está errado? Olha, gente, aí. É só vocês lerem e prestar atenção. Quanto absurdo tem lá. Tem algumas verdades? Claro, né, gente? Também eles não podiam contar a história dos judeus, dos tadeus, dos fariseus, dos califas de Bagdá. Claro que alguma coisa tem que ter bem servindo mais ao lado deles, para a pessoa não despertar. E a história de Jesus? Aí vai impactar. Aí vai impactar. Mas vamos deixar para outra live. Hoje, o que eu queria falar sobre Spinoza é que ele explica claramente, bate lé com cré, bate com tudo que ele explica, bate com tudo aquilo que eu, na época que eu era medíocre, tudo que eu acreditava, assinava embaixo, lutava por aquilo, era fanática, que todas as igrejas te levam ao fanatismo. Aqueles lá que mata, que guerreia, é tudo lavagem cerebral. Uma criancinha de 2 anos já nasce com uma metralhadora na mão. Julgá-los como? Eles estão sendo pré-fabricados. Meu pai e minha mãe me ensinou e que eu tenho que matar, para eles isso se torna normal. Então tudo está aqui no conhecimento, no discernimento, na busca da sabedoria. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar, mas já está dando quase 50 minutos. Aí ninguém vai querer ouvir minha live. Tudo bem, 1 hora ouve, 1 hora vai ouvir. Então, vai se escandalizar? É para se escandalizar. Pois é para se escandalizar. Por que é? Porque eu, quando comecei a questionar, irmã, isto é um mistério de Deus. Não cabe a nós questionar as leis. Leis? Que leis? Leis para eles, não de Deus. Deus não cobra, não julga, não castiga, não condena. Esses deuses que foram criados, não porque o Deus do Egito era falso, só o nosso que é verdadeiro. Olha, o Deus da igreja tal é falso, só o da minha igreja que é verdadeiro. Olha, o Deus da outra denominação, daquela filosofia, é falso, só o nosso que é verdadeiro. Tudo porque desde criancinha a gente seguiu aquela linha, aquele trilho, e não olha do lado, não vai ler nada, não vai pesquisar nada. Então, gente, pesquisem. Cursos e cursos que foram revelações que estão vindo, ressignificando a Bíblia, mostrando, gente, como eu falei agora, isso é um absurdo, é irreal. Só para finalizar com a frase do meu filho que eu li ontem. Todas as pessoas que questionaram, que perceberam alguma coisa que está errada e questionou, foi banido das religiões, como Spinoza, ele foi excomungado. Hoje o termos de algumas igrejas por aí é expulso, para ficar um pouquinho mais leve. Lá era excomungado, era relegado como se fosse um pedinte jogado fora, jogado às traças. Nem pai e mãe podia dar uma mão, nem cumprimentar,
familiar, a pessoa perdia tudo. E eles davam chance, sabe? Porque eles queriam continuar com o escravo. Deram várias chances. Dinheiro, ofereceram cargos políticos. Ele falou, não, eu não vou me vender. Eu estou vendo que está errado. E viveu uma vida humilde, de limpador de lentes, de óculos, e foi analisando, estudando, pesquisando, não acreditando em meia dúzia que se fazem de chefões. Hoje, eu sou encantada com ele, porque ele fechou 37 anos de pesquisa. Não é que eu estou acreditando nele, não. Você forma um quebra-cabeça. E vou finalizar com aquela frase, que eu sei que muita gente que assistir vai dizer, nossa, a Janete faz de um tudo, né? Ela é meio piradinha. É dança, apresenta isso, apresenta aquilo, é teatro amador, transforma tragédias em comédias. A vida dela foi uma tragicomédia, mas que me fez crescer. Que eu aguentei 35 anos de sofrimento, mas que depois que eu saí, peraí, agora eu tenho pelo menos o direito de pesquisar. E nunca parei. E cada vez a gente aprende mais, porque a sabedoria nunca é demais. É ela que vai te levar à verdade. Para isso nós temos a massa cinzenta, para questionar e correr atrás. Se a tua religião não te permite fazer isso, saia dela, urgente. É o que eu fiz. A minha não permitia ler um livrinho, mas queria que o povo lesse o livro deles. É cada absurdo, como diz Perpetone, tanta produção não vai ser para absolutamente nada. Então muitos vão dizer, nossa, agora ela pirou. Não, eu vou finalizar com uma frase. Os sempre foram perseguidos, né? Quem falava a verdade era criticado, era morto, era perseguido. Isso aconteceu com o próprio Jesus. Quando ele veio aqui, vocês não pensam que ele era... gente, vocês têm que acreditar em papai. Não, Jesus era certeiro. Ele falava com autoridade. E ele falava verdades que doíam para os judeus, fariseus, saduceus, até para o califa de Bagdá. Então ele era um que estava atrapalhando o domínio. E muitos outros, né, que vieram e foram calados. Tesla, enfim, eu não vou ficar citando, senão a gente vai até amanhã. E aí a conclusão é, todas as pessoas que foram taxadas com ideias novas, de loucas, ousaram. Não, está errado, eu não aceito. Eu prefiro ser expulsa, mas não vou ficar aqui nesse mimimi. Então são taxadas de loucas, desvirtuadas. É um monte de coisa. Mas que esses revolucionários depois emprestam aos sensatos aquilo que eles haviam falado antes. Depois de que morreu, que foi perseguido, morto, estraçalhado, passam-se os anos, a vida, as pessoas vão vivendo, a vida vai ensinando, aí ele vai lembrar, nossa, não é que aquilo que eu vi faz sentido? E vai pesquisar. Pode ser mais um que acorda. Pode não acordar hoje, amanhã, daqui 10 anos, mas vai chegar um dia na vida dele que ele pode cair a ficha. Peraí, mataram Jesus porque ele falava a verdade. Sumiram com Tesla, sumiram com Leonardo da Vinci, sumiram com grandes avatares. Peraí, eles estavam certos. Então eles não eram os loucos, eles eram os revolucionários, eles eram os questionadores que através de estar questionando,
aqueles dogmas, aquelas leis ridículas. Lembrei do Roberto, gente. A palavra ridícula me reportou para o Roberto. Quando ele diz ridículo, é quem nunca escreveu uma carta de amor. Então, vamos ter mais amor real por você e pelos outros. Porque também o que nos amarra ali é que a gente gosta de ver o outro preso. Quando eu comecei a questionar, gente, que perseguição. Hoje eu olho para trás e falo que foi Roberto, de novo, foi a perseguição mais maravilhosa que eu passei na minha vida. Foi o expulsamento, o desligamento mais libertador que eu poderia ter passado na minha vida. Eu tenho que agradecer. Na época eu me senti mal, sozinha, ninguém olha na tua cara, você perde todos os amigos, você fica relegada como Spinoza. Nossa, eu tenho muito a ver com Spinoza. E descobri que meu diploma é de filosofia. Por isso que eu sempre falei muito. Mas nunca executei essa profissão. Hoje eu estou executando. Com honra ao mérito. Honra ao mérito. Então eu vou fechar, porque é isto. É um pouquinho diferente o que eu falei hoje. Vai impactar, vão ouvir, nem vão querer ouvir, vão ouvir um pedacinho, isto é heresia, isso era o prato do dia. O fulano está falando uma verdade, é heresia. Queima na fogueira, estudem a Santa Inquisição, né? Pesquisem a reunião de Nicéia, vocês vão descobrir tudo. Quem escreveu a primeira Bíblia? Vou falar o nome claro. O Papa. O Papa é pop. O Papa é pop. E você acha que ele escreveu o que lá? Para segurar. Para escravizar. É a melhor forma de escravizar as pessoas. É o que ela aprende desde criança. Tá? Então, os ousados, que são criticados, que são chamados de loucos, de hereges, de tudo que vocês imaginar. Lá na frente, algum que desperta vai usar aquilo que o outro ousou primeiro. Eu empresto para vocês. Pode falar, nossa, essa Janete é tão diversificada, ela brinca, ela dança, ela posta. É meu jeito, eu sempre fui a vida inteira assim. E agora ela vem com um assunto desse? Venho, com todo prazer. Porque eu só tenho 37 anos, que eu corro atrás, que eu me libertei de uma escravidão psicológica religiosa e estou correndo atrás até hoje. E eles continuam lá, parados no tempo, que eu dou até risada. Se eu vejo uma revistinha hoje deles, e eu comparei que minha mãe tinha, há anos atrás, que ela era viva, ela tinha pilhas daquelas revistas. Você dá risada. É igualzinho. Não tem um ponto, uma vírgula e um travessão diferente. A lavagem continua sendo exata. Funcionou, né? Para que eles vão florear o negócio? E assim vai. Mas os loucos emprestam caminhos. Os loucos depois emprestam os caminhos para os que se dizem sensatos. Bom dia. Com esse sol que mais brilha e eu com a minha pachete aqui ao lado. Fecha.